E pessoal, continua aqui, eu, Marcela Tainã e o Gabriel, e o bate-papo ainda é sobre projetos, projetistas, mineração. Vamos lá então, segundo vídeo da série. Bom, Gabriel, no vídeo anterior a gente conversou um pouco sobre o que são os projetos, né? Qual que é a finalidade do projetista, assim, de forma mais geral. A gente percebe que é uma atividade que em diversas áreas, né? Você citou a questão da mecânica, a parte de peças. Sim. Então, existe uma necessidade dessa atividade para que a gente construa as coisas de forma geral, certo? Sim. E na mineração, como que é o mercado, né? Como que funcionam os projetistas, né? Os desenhos? Você deu alguns exemplos no vídeo anterior, sim, mas vamos falar um pouco mais sobre a realidade de mineração, né? O trabalho do projetista, os projetos de mineração. Bem, nos projetos de mineração hoje, né, principalmente depois de tudo que ocorreu nos últimos anos, com acidentes, com barragens e etc., hoje tem-se muito projeto voltado para a área de empilhamento de rejeitos, né? Com as desmobilizações de barragem, com as proibições legislativas em relação à disposição desses rejeitos em barragens, o empilhamento de rejeitos está muito em alta e o mercado tem absorvido de forma muito fervorosa os profissionais projetistas nessa área, né? E, portanto, o projetista que atua na mineração hoje, quase certo vai atuar em projetos de empilhamento de rejeitos, né? Claro que, como eu te disse, o projetista ele é um profissional que vai migrar entre todas as disciplinas, né? Nós temos projetistas especialistas em projetos de terra, como eu disse no vídeo passado, em mecânica, em elétrica. Então, o empilhamento, ele necessita primeiro de uma usina de filtragem, de secagem. Então, nessa usina, eu vou precisar de um engenheiro calculista estrutural, eu vou precisar de um projetista para detalhar as armaduras dessa usina, eu vou precisar de projetistas elétricos, de projetistas mecânicos. Então, envolve tudo isso, né? A mineração envolve todas as disciplinas da engenharia, geologia, enfim. É um mercado muito amplo, né? Mas como o empilhamento de rejeito está nessa alta, né? A desmobilização, a produção de minério do Brasil também está muito em alta, né? O Brasil vem produzindo muito minério de ferro e, consequentemente, com a produção do minério, produz rejeitos. Né? É inevitável. Então, o mercado tem absorvido muito profissionais para atuar no ramo de projetos de terra, projetos de empilhamento de rejeitos, projeto de canteiros de obras, de apoio a essas estruturas, implantações de drenagens das pilhas, acessos das barragens que estão sendo desmobilizadas até a usina, da usina até a pilha, certo? Então tudo isso vem demandando demais aí na área de projetos de terra, sabe? É uma área que está muito em alta hoje no Brasil. Você comentou agora a questão dos acessos, me veio aqui em mente o seguinte, bom, na geologia funciona meio assim, né? A geologia de curto prazo e a geologia de longo prazo. Para os projetistas tem isso, os projetos, não sei, conceituais, os projetos operacionais, então assim, o curto prazo ali de fazer um desenho para o pessoal fazer o acesso agora, ou o longo prazo, assim, é o termo que eu tô acostumada, tá? Se não for esse o termo, dos projetos, nem comecei a empilhar, mas eu já tenho que ter o desenho da pilha finalizada. Tem essas questões envolvidas? Sim, tem toda essa questão envolvida e geralmente o nosso projeto, falando aí agora especificamente da mineração das pilhas de rejeito de minério, geralmente passa por 3 fases, né? Uma fase de projeto conceitual, onde a gente vai elaborar literalmente um conceito, né? Um conceito da estrutura, um conceito com o qual as empresas mineradoras possam licenciar uma área para fazer o empilhamento, né? Então é mais uma, vamos dizer, uma estimativa, claro que com bastante precisão, mas uma estimativa do que vai ser a nossa estrutura final, do que eu vou precisar de caminhamento de drenagem, de, por exemplo, quantos furos de sondagem eu vou precisar elaborar. Eu vou precisar também fazer projetos de acessos para cada furo de sondagem, né? Então eu preciso de acessos provisórios, acessos esses que muitas vezes vão estar
enterrados embaixo da pilha no futuro, certo? Então, claro que existem todas essas etapas, né? Começando pelo projeto conceitual, como eu disse, uma estimativa, a gente faz um cálculo de volume, qual o volume de material que pode ser disposto naquela área, quantos acessos eu vou precisar, enfim. Depois a gente passa, depois de licenciado, por uma fase de projeto básico, onde eu já detalho melhor a estrutura da pilha, detalho melhor as estruturas de drenagem. No projeto básico, por exemplo, as drenagens já saem praticamente prontas para serem executadas. A gente já detalha todas as estruturas de uma forma mais elaborada, georreferenciada, com pontos notáveis, né, coordenadas, elevações, coisas desse tipo. Para numa fase de projeto executivo ser realmente, né, que é a terceira fase, ser realmente aquele último refinamento, aqueles últimos detalhes que faltam. Por exemplo, nas estruturas de drenagem, eu vou ter o detalhamento de armaduras que envolve o estrutural da estrutura de drenagem, né? Então, assim, eu vou ter mais detalhes em relação a pontos notáveis, em relação a georreferenciamento, de forma que a pessoa que vai ler aquele projeto tenha 100% das informações necessárias para executar realmente aquele projeto. E essa realidade na mineração, como ela é um processo muito rápido, as coisas vão se atropelando, né? Muitas vezes, numa fase de projeto conceitual com uma área que já conseguiu ser licenciada, a empresa já está precisando dispor aquele material. Então, é o que a gente chama de projeto vivo, né? A gente está projetando e ao mesmo tempo já está acontecendo, já está operando, e o nosso projeto precisa se adequar à operação e a operação precisa se adequar ao nosso projeto. Então é um projeto vivo, dinâmico, claro que sempre com muitas mudanças e muito complexo, né? Muito bom, eu acho que ficou aí um gancho para o próximo vídeo, então continue acompanhando.